Lucas 19, dos versículos 1 até o versículo de número 10. Lucas 19, de 1 a 10. Os irmãos que puderem ficar de pé, vamos, em reverência à palavra, nos colocar de pé para a leitura do texto. Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Graças a Deus pela sua palavra, que aquece o nosso coração nesta manhã de domingo. Chega como uma lâmpada para iluminar os nossos pés, uma luz para iluminar o nosso caminho, como um martelo para esmiuçar a penha, uma espada que penetra profundamente no nosso ser. Que assim seja mais uma vez para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, eis a Tua palavra diante de nós. Carecemos da Tua iluminação para entendermos aquilo que Tu tens revelado a nós por meio deste texto tão conhecido do Santo Evangelho, mas que se renova a cada dia, pois assim é a Tua palavra, é nova a cada dia que a lemos. Fale ao nosso coração, desvenda os nossos olhos, sensibiliza o nosso ser, ó Deus, rompa as barreiras no falar, mas também no ouvir, para que haja verdadeira edificação do Teu povo congregado aqui nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, eu quero falar nesta manhã sobre o chamado eficaz de Deus ao pecador. Eis o tema da mensagem. O chamado eficaz de Deus ao pecador. Eu inicio, irmãos, chamando a sua atenção para a curiosidade. E eu te pergunto, você é alguém curioso? Eu me lembro, queridos irmãos, no interior das Minas Gerais, quando criança, quando começávamos a, de repente, olhar aquilo que não era para ser olhado, era comum um adulto chegar e dizer assim: menino, deixa de ser curioso. Mas a curiosidade, irmãos, ela tem também o seu lado positivo. Zaqueu, inicialmente, ele foi despertado por uma curiosidade. Ele queria ver Jesus, o homem de Nazaré, que estava curando, abrindo olhos aos cegos, levantando coxo, realizando milagres e mais milagres. Afinal, Jesus estava causando uma imensa agitação nas mentes. E Zaqueu ouviu, a repercussão chegou até Zaqueu, e ele desejou ver Jesus. Para saciar a sua curiosidade, Zaqueu tinha 2 obstáculos que interpunham o seu caminho. O primeiro deles, a multidão. Por onde Jesus passava, uma multidão o acompanhava.
E o segundo obstáculo é porque Zaqueu era baixinho. Como chegar até Jesus em meio àquela multidão? Mas Zaqueu não era somente curioso, ele não tinha vergonha de procurar transpor os obstáculos que a vida muitas vezes coloca diante de nós. O que fez ele? Fez o mesmo o que alguns garotos costumam fazer, empoleirou nos ramos de uma árvore para ver Jesus passar. O texto diz que ele subiu a um sicômoro, conhecida como Ficus sicomoros ou simplesmente sicômoro. Era uma árvore, uma espécie de figueira, de raízes profundas e ramos fortes, que produzia também figos, cultivada no Oriente Médio e em parte da África há milênios. Ela era plantada ao longo das vias para proporcionar sombra aos viajantes, descanso. E embora Zaqueu fosse um homem e não um garoto, ele subiu naquela árvore para ver Jesus passar. Podemos imaginar, irmãos, com que ansiedade ele espiava de cima para baixo, para ver e descobrir quem era Jesus. O Salvador não possuía nenhuma distinção pomposa. Na frente dele não caminhava nenhum sacristão, levando uma haste de prata, anunciando: esse é Jesus. Não, não era assim. Jesus não levava em suas mãos nenhum cetro, nenhum bastão de ouro. Possuía apenas uma túnica igual à de qualquer um camponês. Mas a profundidade da passagem, irmãos, passagem conhecidíssima, e eu fico a pensar aqui nesses 123 anos de história desta querida igreja, quantos sermões já foram pregados aqui sobre Zaqueu. Mas a profundidade da passagem nos diz que, embora Zaqueu tenha subido naquela árvore, embora Zaqueu tenha demonstrado a curiosidade em conhecer Jesus, preste atenção na parte altamente teocêntrica da mensagem. Não foi Zaqueu que distinguiu Jesus, mas foi Jesus que distinguiu Zaqueu. Olha o verso 5 do texto. Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce, mas desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Zaqueu, ali naquela árvore totalmente passivo, foi encontrado por Jesus. Zaqueu evidenciando ali o pecador morto, em seus delitos e pecados, que não tem condições de dar os seus passos espiritualmente falando, se não vier uma força monergística do alto, que o ressuscite espiritualmente. Cristo fixou os olhos em Zaqueu e disse: Zaqueu, desce, mas desce depressa, porque eu vou para a sua casa. Zaqueu desceu rapidamente e Jesus foi para a casa de Zaqueu. Zaqueu se converte, é salvo, passa a ser um cidadão do reino. E é por isso, irmãos, que a conversão de Zaqueu é uma ilustração do chamado eficaz de Deus ao pecador. Mas o que é o chamado eficaz? Eu recorro então à nossa confissão de fé. No capítulo 10, sobre a vocação eficaz, diz assim a nossa confissão: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses, é Ele servido no tempo, por Ele determinado e aceito, de chamar eficazmente, pela Sua palavra, pelo Seu Espírito,
tirando-os por Jesus daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, transpondo-os para a graça da salvação. E isso Deus o faz, iluminando os seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra, dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus. Mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela graça de Deus. Esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, como Zaqueu em cima daquele sicômoro, paralisado ali. Vivificado e renovado pelo Espírito Santo, este homem fica então habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Zaqueu é um exemplo da vocação eficaz de Deus ao pecador. O chamado eficaz, irmãos, diz respeito à graça de Deus em Cristo, que alcança o pecador, que nos alcançou um dia, e que pode alcançar você, que porventura esteja aqui e ainda não seja alguém que se rendeu a Cristo, que foi batizado. Na salvação de Zaqueu temos a exemplificação da graça, alcançando um pecador depravado. Mas, pastor, quais são as características do chamado eficaz de Deus na salvação de um pecador? Eu quero apresentar 4 características aqui que o texto nos apresenta. A primeira característica do chamado eficaz de Deus ao pecador é que o chamado é gracioso. Podemos deduzir isso, irmãos, pelo fato de Zaqueu ser um personagem que suporíamos ser a última pessoa a ser salvo. Na escala humana, Zaqueu ficaria de lado. Ele pertencia a uma cidade amaldiçoada, Jericó. Uma cidade que havia recebido uma maldição. Josué, ao adentrar com o povo em Jericó, amaldiçoou aquela cidade após a sua destruição, dizendo, Josué 6:26, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Em 1 Reis 16:34, a palavra nos diz que Iel, o betelita, reedificou Jericó e sofreu a maldição. Após lançar os fundamentos da cidade, morreu o seu primogênito, Abirão. Quando pôs às portas da cidade, morreu o seu último filho, Segube. Portanto, ninguém esperava que alguém pudesse sair de Jericó para ser salvo. Foi perto de Jericó que aquele homem caiu nas mãos dos salteadores, a parábola do bom samaritano. Certamente Zaqueu não participou daquele assalto, porém, por ser publicano, ele era considerado também um ladrão. Aqui já podemos extrair uma grande lição. Não importa de onde você saiu. Não importa de onde você saiu. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Não importa. Não importa se Rio Paranaíba ou Paracatu, aonde quer que seja. Ou Caratinga, não importa. Não importa. Quando Deus decide usar
a sua graça. O chamado eficaz de Deus em Cristo não faz distinção de lugar, irmãos. Zaqueu tinha uma ocupação extremamente má e certamente enganava o povo para se enriquecer. Não satisfeito com a recompensa de Roma, ele cobrava mais, extorquia o povo como um publicano. A palavra diz que ele não era somente um publicano, ele era o mandatário, o maioral. Quando Cristo foi à sua casa, se desatou um murmúrio universal, pois tinha ido hospedar na casa de um publicano, de um maioral dos publicanos. Porém, irmãos, a graça não faz distinção alguma, não somente de lugar, mas também de pessoa. Deus chama a quem quer, quando quer, como quer. Ele continua chamando. Tem 23 anos que ele chama pessoas aqui nesta igreja. E ele continua chamando. Ele chamou este homem, o pior dos publicanos, o maioral, na pior das cidades, Jericó, envolvido na pior das ocupações. Os publicanos eram odiados pelos judeus, afinal, eram tidos como traidores da pátria. Alguém que saía do meio deles para ser contratados por Roma para extorquí-los. Mas tem um detalhe no texto tão conhecido, que a Bíblia diz que Zaqueu era rico. Não que seja um problema ser rico, é claro. Mas na mente dos discípulos estava a passagem com o jovem rico, o contexto anterior que você pode olhar. Lucas 18, a partir do verso 18. Quando Jesus afirmou que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Na mente dos discípulos estava então, um rico não pode ser salvo. Jesus então desmistificou este conceito errôneo, salvando Zaqueu, que era maioral dos publicanos e rico. O Senhor veio para salvar pobres, mas veio para salvar ricos. Ao ouvir essas palavras, os discípulos então se renderam. A salvação de Zaqueu nos mostra que existe muitos ricos que são pobres da graça e muitos pobres que são ricos da graça. A maior riqueza que alguém pode ter é o Santo Evangelho. Não importa se rico ou pobre, todos carecem da graça de Deus. E uma vez chamados, não resistem ao chamado eficaz de Deus, porque Ele é gracioso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Ao rico Zaqueu é ordenado, desça da árvore e seja salvo. Charles Haddon Spurgeon, o chamado príncipe dos pregadores, há 167 anos atrás, ele pregou um memorável sermão neste texto. E ele faz uma conjectura muito interessante. Ele nos leva a pensar o seguinte: você já parou para pensar que em cima daquela árvore poderia ter mais gente? Eu sei, os reformadores diziam que onde a palavra se cala, devemos nos calar. É claro, não podemos ir além da palavra, mas podemos conjecturar. E Spurgeon então diz assim: pense que naquela árvore poderia ter mais gente, mas Jesus chamou quem? Zaqueu. Zaqueu. É você, Zaqueu. João. Ana. Edson.
José. Deus nos conhece pelo nome. Espiritualmente, diz Spurgeon, Zaqueu estava cheio de si. A curiosidade o levou a ver quem era Jesus. No alto do seu orgulho, da sua altivez, ele precisava descer. Diz Spurgeon, então, que quando Jesus ordena a Zaqueu descer daquela árvore, não era simplesmente um ato físico, mas um descer do orgulho, um descer da altivez. Desce. O Evangelho nos convida a descer, a nos prostrar. Ao descer daquela árvore, irmãos, Zaqueu desceu também do seu orgulho, da sua autoconfiança, da sua arrogância, da sua altivez. O reino é lugar de servos humildes que reconhecem a necessidade de descer. Desça. Desça depressa. Mas a segunda característica do chamado eficaz de Deus ao pecador, além de ser um chamado gracioso, é que ele é um chamado pessoal. Zaqueu é você. Diferente, irmãos, do chamado geral feito na pregação, isso que estou fazendo aqui agora, pregando a palavra, é um chamado geral. Mas quem irá ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Tão somente aqueles que possuem o chamado eficaz de Deus. Este é pessoal. O chamado eficaz, irmãos, ou a vocação eficaz, diz respeito à obra interna do Espírito Santo, que é realizada no coração, individualmente de todos nós. Jesus disse no Evangelho que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Zaqueu foi escolhido por Deus, eleito antes da fundação do mundo, conforme diz Paulo aos Efésios. A pregação do Evangelho é um chamado geral, mas a conversão é um chamado específico. Quando o Espírito toca o pecador, ele desce. Ele desce. O Espírito convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8. A flecha de Deus atinge o coração, penetra e faz o pecador descer. Ela não arranha somente o seu capacete, ela atinge o seu coração. Quem poderá resistir ao chamado eficaz de Deus? Ninguém. É por isso que a nossa teologia identifica esse chamado como sendo uma graça irresistível. Me lembro, há uns anos atrás, lá em nossa primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, que após pregar uma mensagem um domingo, no culto das 11, nós também temos um culto às 11. Ao estar à porta cumprimentando os irmãos, veio alguém que estava nos visitando, pegou na minha mão e disse assim: pastor, gostei da mensagem. Se o senhor tivesse feito o apelo, eu tinha ido lá na frente. E eu disse a ele: se Deus tocou no seu coração, com a sua graça irresistível, você não vai aguentar sem voltar. Você vai voltar. Por quê? Porque a graça é irresistível. Ela não diz respeito, irmãos, a aproveitar uma oportunidade tão somente, embora deve ser aproveitada, mas ela diz respeito a algo maior que vem ao nosso encontro de maneira tão poderosa que nos faz descer da árvore, abrir a nossa casa para Jesus. O chamado é gracioso. O chamado é pessoal. E a terceira característica é que o chamado é imediato.
Eu não estou indo muito aos versículos, porque é um texto muito conhecido, irmãos. Jesus disse: Zaqueu, desça. Mas desça quando? Quando você aposentar? Não! Agora! Desça depressa, Zaqueu. O chamado eficaz de Deus ao pecador é imediato, exige pressa. O chamado de Deus não é um chamado para o amanhã, diz o salmista no Salmo 95. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação no deserto. A graça de Deus chega e exige prontidão. O amanhã não está escrito no almanaque do tempo. O amanhã não nos pertence. O chamado é para hoje. Desça depressa, Zaqueu. Quem sabe você está aqui nesta manhã, despertado até por uma curiosidade. Olha, fiquei sabendo que está vindo um pastor mineiro aí, quero lá conhecer esse pastor. O Evangelho está te chamando, venha, depressa. O chamado eficaz trata-se de um chamado que retira o nosso orgulho, humilha o pecador e o coloca pronto a responder: é agora, eu vou. No reino de Deus não há espaço para o amanhã. Observe a forma afetuosa aí no versículo 5, ele é chave do nosso texto. Pois me convém ficar hoje em tua casa. Vamos repetir comigo esta frase? Pois me convém ficar hoje em tua casa. Não ficarei na entrada de sua casa, nem olharei o interior através de uma janela ou de uma fresta, mas eu vou entrar. Todos nós sabemos que a nossa casa é lugar de intimidade. O lar é sagrado. É lugar onde nos revelamos. É lugar onde você é o que é. Jesus estava prestes a ensinar Zaqueu que quando ele entra em uma casa, tudo muda. Muda o trato do cônjuge de um para com o outro. Muda o relacionamento de pais e filhos. Muda o vocabulário. Mudam os hábitos. Eu conheço casas que outrora eram abrigos do pecado, mas que ao receber Jesus foi transformada em pedacinho do céu. O marido e a esposa que antes discutiam, brigavam, agora dobram seus joelhos unidos em oração. Por quê? Porque desceram. A presença de Jesus transforma o nosso lar. De lugar de embates a cantinho do céu. Nosso Deus é o Deus pactual que congrega famílias. Ele vem para habitar com o seu povo. Ele ama as tendas de Jacó. Um chamado comum é mais ou menos assim: hoje entrarei em tua casa por uma porta, mas posso sair por outra. Jesus não disse isso. Jesus disse: desça, Zaqueu, depressa, pois eu vou para a sua casa. Não vou para uma visitinha rápida, eu vou para ficar. Me convém. Isso é fantástico no texto. Me convém ficar em sua casa. Não serei mais um estranho, nem um convidado temporário. Me convém ir para a sua casa. Jesus é o Senhor da sua casa. Ele habita em seu lar. Me convém ficar hoje em tua casa. Não houve nenhuma chamada à porta, senão que a porta se desintegrou. Abriu. Jesus entrou. Queridos irmãos, eu quero apresentar a última característica desse chamado. Se, em primeiro lugar, ele é gracioso,
Se em segundo lugar, ele é pessoal. Se em terceiro lugar, ele exige prontidão, é um chamado imediato. A última característica que eu quero destacar está no versículo 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A quarta e última característica do chamado eficaz de Deus ao pecador é que ele produz frutos dignos de arrependimento. Este é um chamado que produz frutos. Não cremos que um homem, uma mulher tenha se convertido a menos que renuncie à sua velha vida. Os seus caminhos de outrora, que evidencie frutos dignos de arrependimento. Jesus disse no Evangelho que pelo fruto se conhece a árvore. A menos que de maneira prática chegue ao seu conhecimento que o próprio Cristo é Senhor de sua consciência e que sua lei é o seu alimento que dá prazer. Diz o texto que levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes. O que dizia a lei da restituição? Levítico 6, a palavra nos diz que se alguém roubar ou extorquir outro, restituirá aquilo que roubou ou extorquiu por inteiro e ainda se acrescentará uma 5ª parte. Ou seja, alguém roubou R$1.000, ele vai devolver os R$1.000 e mais 200, mais a 5ª parte. Zaqueu disse: não, eu estou devolvendo os 1.000, mas eu quero dar mais 4.000. Zaqueu decidiu ir muito além. Eu quero devolver quadruplicado, Senhor. Ao evidenciar isso, irmãos, aqui nós temos uma prova de salvação, de desprendimento material. Ao ouvir da boca dos lábios de Zaqueu esta prova, o que Jesus diz? O texto conclui de forma peremptória com as palavras de Jesus, versos 9 e 10. Acompanhe sua Bíblia. Verso 9 e 10. Então Jesus lhe diz, vamos ler juntos? Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ah, irmãos, muitos dizem, aceitei Jesus, me converti, pertenço a tal igreja, mas não vemos frutos. O convertido produz frutos dignos de arrependimento, não como uma performance dele, mas a obra de Deus na vida dele é evidenciada. O chamado eficaz produz frutos dignos de arrependimento. Não somos salvos pelas obras. Paulo nos ensina isso de forma categórica em Efésios 2, 8 a 10. A salvação é pela graça, mas somos salvos para as boas obras. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Lutero, o reformador, comentando este texto de Efésios, ele diz: as boas obras não fazem um homem bom, mas um homem bom faz boas obras. Eu quero concluir esta mensagem nesta manhã, dizendo que o pecador, uma vez alcançado pelo chamado eficaz de Deus, produz frutos.
E a pergunta inevitável para nós é: que tipo de frutos nós temos produzido? Ao longo dos 123 anos desta querida e histórica igreja, nós sabemos de quantos e quantos frutos esta igreja produziu pela graça de Deus. E sabemos que ela haverá de continuar produzindo, porque ela está firmada na rocha. Ela desceu um dia aos pés da cruz. E Cristo entrou para habitar, morar, ser o dono dela. E é por isso que ela avança e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É a igreja de Cristo. Zaqueu desceu depressa daquela árvore, obedeceu sem questionar e sem adiar. Recebeu Jesus em sua casa e em seu coração, abriu o seu coração para Jesus e abriu até o bolso. Ele levou Jesus para dentro da sua casa, ou melhor, Jesus escolheu a sua casa para ir. É hora de orarmos, irmãos. Ó Senhor, assim como tu fizestes com Zaqueu, diga: me convém ficar em sua casa. Observando o aspecto da responsabilidade humana, vemos que Zaqueu abriu a sua vida, seu coração, sua consciência e até o bolso, se dispondo a restituir a quem ele havia defraudado. Eu resolvo dar. Zaqueu quer agora reparar os erros do passado. Ele quer restituir as pessoas que tinha lesado. Ele quer vida certa, correta, não obstante as fragilidades. O caráter de Zaqueu foi curado por Jesus. Ah, pastor, fulano se converteu, mas cuidado, porque tem um lado ali que não se converteu não, tá? Já ouviu isso? Querido, quando Jesus chega para morar na nossa casa, Ele nos joga ao chão. Ele nos faz descer e nos humilhar. Por meio da palavra, o Senhor transforma o pecador. O idólatra abandona os ídolos, o maldizente para de falar mal dos outros. O mentiroso abandona a mentira, o adúltero abandona o adultério, o viciado abandona as drogas. Não há salvação sem abandono do pecado. Diz a palavra que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando Zaqueu demonstrou seu sincero arrependimento, então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse é um filho de Abraão. Duas aplicações finais eu quero deixar. A primeira: se você que adentrou a este templo nesta hora e ainda não possui a salvação em Cristo, renda-se a Ele, confesse seus pecados, se entregue ao Salvador. Não procrastine. O chamado exige pressa. Para nós, os crentes, que já recebemos a Jesus, que temos a consciência plena do que Ele fez por nós, o desafio desta mensagem, desta passagem clássica do Santo Evangelho, é que possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Lembremos, pois, de que Jesus disse: houve salvação depois de Zaqueu evidenciar os seus frutos. O chamado eficaz de Deus ao pecador, primeiramente, ele é gracioso. Em segundo lugar, ele é pessoal. Em terceiro lugar, ele é imediato, exige pressa, desça depressa. E em quarto e último lugar, ele produz frutos dignos de arrependimento. Que Deus aplique esta palavra poderosa em sua mente e em seu coração. Revigore o seu ser, para que você continue produzindo frutos dignos
de arrependimento. Curva sua fronte, vamos orar. Ó Deus bendito, louvado seja o Senhor pela tua palavra, que é fonte inesgotável de riqueza e de sabedoria. Que venha ao nosso encontro nesta manhã de domingo, neste início de tarde, para nos abençoar, para nos fazer descer do sicômoro de nossas vidas e nos humilhar aos pés da cruz do Senhor. Louvado seja o teu nome por esta querida Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, histórica igreja. Quantas conversões, quantos trabalhos, quantos ministérios, quantas vidas passaram por aqui, quantos legados foram aqui deixados. E agora o bastão da fé está com esta presente geração. Que tu possas fazer com que também, ó Deus, esta presente geração deixe marcas indeléveis de amor a ti e ao reino do Senhor, até que o Senhor volte. Fortaleça os oficiais da igreja, ó Deus, a pessoa do pastor reverendo Roster, todos os pastores, auxiliares, colaboradores, oficiais, presbíteros, diáconos, sociedades internas, diversos ministérios. Ó Deus, cubra este povo aqui com bênçãos dadivosas dos altos céus e aplique esta palavra em nossos corações. No nome de Jesus. Amém.